juntamente e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Vamos orar ao Senhor. Esse texto aqui, na verdade, nós vamos continuar lá Atos 8. E hoje a gente vai falar a partir do versículo 26 sobre o encontro de Filipe com o eunuco. Por que eu li Marcos, a grande comissão? Por causa do comissionamento. Note que são as últimas palavras do Cristo ressurreto antes de ele fazer a sua partida para o reino celestial. Então ele reúne os seus discípulos, faz uma crítica bem contundente para aqueles que não haviam crido na sua ressurreição, dá uma chamada de atenção ali. E terminada a dura, ele comissiona a igreja que ele estava: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o Atos 8 e 26 nos diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Esse caminho aqui talvez não seja a geografia que nós conhecemos hoje, mas aqui diz especificamente ali logo após a ressurreição, no movimento da igreja, um caminho que foi destruído por guerras, várias outras coisas. Bem cá na frente, o comentarista fala que é em 93 a.C., mas não pode ser 93 a.C. se Filipe está nele agora, nesse momento aqui, que é depois de Cristo. Então deve ter sido destruído isso aqui em 93 depois de Cristo. É um erro de digitação, possivelmente, do comentarista. E uma outra coisa importante nesse primeiro versículo a se observar é que os apóstolos Pedro e João, eles vão lá ver a obra que estava sendo feita em Samaria, como nós vimos na última terça, né? Impor a mão sobre os discípulos, os novos convertidos, os novos crentes, para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. E eles retornam para Jerusalém. Parece que há uma controvérsia, né, que os apóstolos voltam para sua casa, mas o Espírito faz diferente com Filipe. Não dá sossego para Filipe. Filipe não volta, não retorna para Jerusalém, para sua casa, mas o Espírito o conduz à estrada, o caminho que vai para Gaza, que estava deserto. Então, às vezes, na vida do crente que se dispõe, às vezes não, costumeiramente, vamos mudar o verbo aí, não é às vezes não, costumeiramente,
Na vida do crente que se dispõe a fazer a obra de Deus, ele é levado para situações adversas àquilo que ele gostaria de fazer. Às vezes o nosso desejo é estar numa praia, tomando uma água de coco, comendo um camarão, né? Grelhado, quebrando uma perna num siri, trem é bom demais também. E outros desejos tais. Mas às vezes mesmo tendo essa condição de fazer isso, o Espírito nos conduz para lugares que a gente de repente não gostaria de estar, em situações que nós não gostaríamos de estar. Mas o cristão ativo, praticante, crente em Jesus, salvo, liberto e comissionado, ele precisa estar atento ao chamado do Espírito Santo, buscar o discernimento do entendimento desse chamado, porque às vezes nós não entendemos, e na maioria das vezes nós fazemos a obra de Deus sem entender o que estamos fazendo, entendeu? Então convém que nós buscamos a entender. Por quê? Para nós fazermos com conhecimento de causa, entendimento do Espírito Santo. Porque o Senhor conduz. Foi o que Jesus disse para Pedro, né? Quando você era moço, você se vestia, você se cingia, né? Mas virá dia que vão te pegar daqui, levar para lá, levar para lá, levar para cá. Então assim, o Espírito Santo faz com aqueles que se dispõem. E aqui esse fato que acontece com Filipe, ele narra bem isso na prática. Vamos lá, versículo 27. Ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Esse homem, ele não era qualquer um homem, ele tinha as suas qualificações. Ele era o mordomo de uma rainha, e ele cuidava dos tesouros dessa rainha. Ele tinha o dinheiro, ele fazia a gestão financeira, ele era o financeiro do império dos etíopes. Esse cidadão, ele está a uma distância, segundo o comentarista, de uns 150 quilômetros, mais ou menos, de onde era o reino dele. Algumas características dele é importante. Ele estava, no versículo 7, tinha ido a Jerusalém para adoração. Note que ele não é judeu, ele é um gentil. Então ele está fora da promessa, assim como nós também estávamos fora. Ele está fora da promessa. E ele vai a Jerusalém adorar. Como que brotou nele essa necessidade da adoração? E tinha que ser em Jerusalém. Por que disso? Vamos lá. Quando Deus institui a nação de Israel, Deus institui a nação de Israel por um objetivo muito importante, que era ser o espelho de Deus na terra. Todos os países do mundo olhariam para Israel e diriam: existe um Deus, porque só pode ser Deus que cuida desse povo. Mas Israel nunca atingiu esse ápice, mesmo no reinado de Salomão, que foi onde foi o apogeu da nação de Israel, foi no reinado de Salomão, não no reinado de Davi. Davi foi o rei das conquistas, né? Da guerra, da batalha, da luta por espaços, ao passo de ele não poder nem edificar o templo em Jerusalém, que Deus não permitiu.
Mas Salomão já é um reinado de paz, tanto que Davi já vinha buscando por um sucessor que fosse voltado para a paz. Era um projeto de Davi que houvesse paz depois da sua partida. Então ele nasce, um dos filhos nasce Absalão. Quando nasce Absalão, ele coloca o nome de Absalão, que quer dizer Abishalom, alguma coisa assim, Abishalom, em hebraico lá, não sei como é que se diz, que significa que haja paz, né? Mas aí acontece aqueles transtornos com Absalão. E não é Absalão substituto. Tinha outros filhos de Davi à altura de assumir o trono, né? Mas o Senhor diz para ele que não seria os outros, e que seria Salomão. E quando nasce Salomão, o nome de Salomão também é voltado para a paz. É o nome de paz. Então, quando Salomão assume o reino, ainda novo, ainda criança, Salomão, quando Deus aparece para ele e pergunta, pede-me o que queres e hoje te darei, ele falou: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei entrar e sair entre o meio do povo, então faz o seguinte, me dê sabedoria, eu não quero mais nada, só me faça eu saber entrar e sair no meio desse povo tão grande e tão abençoado, povo do Senhor. E o Senhor fala: como você não pediu riquezas, não pediu coisas efêmeras, e além da sabedoria, eu vou te dar riqueza, e esplendor e glória no seu reinado. E assim foi o reinado de Salomão. Aí, nos casamentos, muitos casamentos que Salomão fez com arranjos, né? E foi casando, jogando todo mundo para dentro da casa dele, dentro do harém. Lembra da rainha de Sabá? Possivelmente esse eunuco tenha sido fruto de semeaduras que vieram da época desse reinado. Entendeu? Que daí chegou a palavra até ele. E ele sabia da necessidade, ele era prosélito, então ele seguia, tinha a intenção de seguir os ensinamentos. Ele sabia que Deus era o Deus de Israel, era o único Deus verdadeiro. Então, por isso ele se dirigiu a Jerusalém. Abrindo um parênteses aqui, só para conhecimento, meus irmãos. Eu estava ouvindo alguma coisa de um judeu esses dias. Ele estava fazendo uma pregação e ele citou isso. Ele disse que quando da construção do templo, Salomão espalhou os seus navios, as suas embarcações, para o mundo afora, à busca de tesouros, principalmente ouro, para a decoração do templo. E ele cita a descida ou a subida, né, ou a afluente do rio Amazonas, a possível estada dessa equipe de Salomão na região da Amazônia, porque eles acharam em algumas cavernas na região amazônica escritos hebraicos, arcaicos da época de Salomão. Então, possivelmente, nosso Brasil tenha sido visitado por uma equipe de Salomão. Possivelmente, no primeiro templo de Israel, tivesse havido ouro brasileiro lá, naquelas decorações. Quem sabe por isso nosso país é tão abençoado, né? Esse monte de bandido e rato do esgoto que tem por aí, e nós ainda estamos sobrevivendo, é só por milagre de Deus, né? Glória a Deus por isso. É só um parênteses aí. Então é uma situação também que nós veremos a igreja, não veremos desse formato que nós estamos aqui, nesse corpo corruptível, mas num corpo glorioso, glorificado, semelhante ao corpo de Jesus ressuscitado. Nós veremos pessoas do mundo inteiro, exemplo desse eunuco, se dirigirem a Jerusalém terrestre para adoração. Veremos isso no milênio, e depois no novo céu e nova terra também nós veremos. Mas Israel será o lugar da adoração do mundo vindouro. Então isso aqui será comum
depois do Apocalipse, nos tempos escatológicos para frente aí, as pessoas se dirigirem a Jerusalém para adorar. Possivelmente esse eunuco tenha sido o primeiro gentil a se converter a Cristo, porque após Filipe anunciar a ele o Evangelho, olha que preciosidade, anunciou-lhe o Evangelho pelo livro do profeta Isaías. Então, se nós formos observar, os irmãos observem em casa, o livro do profeta Isaías tem muito mais de Cristo do que todo o Novo Testamento. Isaías viu há muitos anos antes. Esse gadeiro da profetiza de além do nascimento. Antes, Nascesse. após o nascimento e tempos futuros. Então aqui nós vimos, a gente vê já cumprindo o que Jesus tinha profetizado na vida da mulher samaritana, lá no tanque, no poço de Jacó, que ele falou que vem o tempo, e o tempo é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse eunuco está voltando de um processo de adoração, possivelmente ele tenha ido na festa dos tabernáculos que tinha acontecido naqueles dias, e ele estava retornando, sedento de conhecer mais acerca da palavra. O missionário, o evangelista, ele precisa estar atento a esse tipo de coisa, ao mover do Espírito Santo na vida. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te mover para o lugar certo, no tempo certo, na hora exata, com a mensagem exata. Mas eu não sei falar, ele vai te dar a mensagem exata para o momento exato. Amém? Glória a Deus. Isso é coisa que só Deus faz. Do homem natural, nós não temos condição nenhuma. Não há letrado, não tem. Catedrático, não tem. Isso aqui é Espírito Santo de Deus agindo na vida do crente. Porque você não tem bola de cristal. Você tem bola de cristal, não mostra nada também, né? Mas disse que mostra para você ver. Não, a não ser que o Espírito Santo te revela. Já que a bola de cristal não tem efeito, então é só o Espírito Santo de Deus que pode revelar essas coisas na vida do crente. Amém? Versículo 28. Regressava, tinha ido para Jerusalém e regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Isaías ficou bem lendo, Isaías. Aqui nós temos uma abertura para a gente entender algumas coisas sobre a revelação, sobre a obra de Deus, sobre a obra missionária. Jesus apareceu para Saulo no caminho de Damasco, certo? Foi Jesus. A voz, ele não viu, ele só viu o clarão, mas a voz era de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Quando Saulo fala, quem és tu, Senhor? Ele já está convertido. Porque ele estava indo revestido de autoridade terrena e religiosa. Mas quando ele cai no esplendor da luz de Cristo, quando ele pergunta, quem é, Senhor? Ele já está dizendo, é alguém superior a mim. É alguém superior a tudo o que eu já vi e já vivi. Entendeu? Ele já levanta reconhecendo, é o meu Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem faz isso na vida do homem, se não for Jesus Cristo pela operação do Espírito Santo? Então, Jesus aparece para Paulo. Mas Jesus pregou para Paulo? Sim ou não? O anjo Cornélio era um servo temente, piedoso, servia a Deus.
Deus enviou um anjo e foi lá e falou com Cornélio: Cornélio, mande a chamar Pedro. Se eu não me engano, Pedro estava em Gaza. Depois, mais para frente, nós vamos ver onde Pedro estava. Agora eu não me lembro, não. Mande, Pedro está em tal lugar, mande chamar a Pedro. Mas o anjo pregou para Cornélio. Aqui nós vemos o eunuco lendo o livro do profeta Isaías. É um livro de uma profundidade grandiosa, mas a verdade se auto-revelou para o eunuco. O que quer dizer com isso? É preciso eu, você, nós. É preciso. Porque nem o próprio Jesus pregou para salvar. Nem o anjo que foi revestido de autoridade para levar a mensagem pregou para Cornélio. E nem o profeta, que representava o antigo tempo, que representa o nosso tempo e representa o tempo futuro, também não conseguiu. Esses são meios para alcançar aqueles que têm um chamado. Deus usa meios para tocar, e a pessoa começa a ficar atenta. Mas é preciso que nós, na nossa individualidade, falemos: a terra está pronta, o Senhor já preparou a terra, mas o lançar a semente cabe a mim e cabe a você. Nós precisamos lançar a semente. A germinação da semente é com o Espírito Santo, é com Deus. Ele vai fazer a chuva cair no tempo certo, entendeu? Vai dar a rega, ele vai adubar e vai fazer a semente brotar e produzir frutos. Então nós precisamos entender esses meios da forma como entendeu Ananias. Que o Senhor apareceu, foi lá e falou para Ananias: Ananias estava orando. Ananias, vai à rua chamada à direita. Deus sabe aonde você está. Ele sabe o teu endereço. Ele vai no teu endereço, ao teu encontro. Vai à rua chamada à direita. Lá está um homem todo destruído, está cego e precisando ouvir a palavra. Eu não falei, mas é para você ir lá, orar por ele, para que ele volte a enxergar e anunciar a ele as coisas que é preciso ser anunciadas. Mas Senhor, esse não, esse é perigoso, o Senhor não está sabendo. Quantas vezes nós não queremos falar isso para o Senhor? O Senhor não está sabendo da minha dificuldade? O Senhor não sabe que eu não sei direito as coisas, que eu não sei falar? O Senhor não sabe que eu tenho muitas ocupações, que o meu trabalho toma todo o meu tempo, e o tempinho que sobra eu dou atenção para a minha família, para os meus filhos, para os meus netos? O Senhor não está sabendo disso? Mas o Senhor tem uma palavra para nós: vai, porque Ele é um vaso precioso para ser usado nas minhas mãos. Olha onde está o mover de Deus, para que nós, eu, você, nós que aqui estamos essa noite, estivéssemos sentados aqui ouvindo essa palavra. Porque talvez, se não acontecesse isso, de um homem com coragem, com vigor e convertido de fato, para fazer o que Paulo fez, de repente o Evangelho não teria chegado até nós. Mas o Senhor tem os seus meios para fazer com que a sua palavra se cumpra. Porque a palavra diz que a palavra do Senhor não retorna para si vazia, sem antes ela fazer em cada um aquilo que lhe apraz, aquilo que ele tem prazer, aquilo que ele quer, aquilo que ele projetou. Então, se Deus projetou para a tua vida, você pode ir para onde você quiser, pode dar a volta no vento, dar nó na tempestade, mas vai chegar a hora que você vai chegar no ponto que Deus quer que você chegue. Pastor,
estiver errado o raciocínio, você me corrige. Ele fala, esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Foi a viagem, quando Paulo, no momento que ele se converteu, ele ficou cego e durante 3 dias foi um período de viagem até chegar a Ananias. E nesse período também Cristo teve com ele, o Espírito teve também revelando a ele, que também fala, eu lhe mostrarei quanto sofrer pelo meu nome, quando o Espírito falava com Ananias. Então ele teve uma revelação também. Paulo teve. De todo o sofrimento que ele ia, e também a glória de Deus que ia caber a ele, né? Foi o que eu disse no início. Quando ele levanta, quando a voz fala com ele, e que ele fala, quem és, Senhor? Ele já está convertido. Ele não precisou passar por um discipulado. Não precisou passar por nada, 30 segundos. Entendeu? Então ele já estava convertido, ele já começou, Deus já começou a trabalhar nele. Entendeu? A questão de ir ter com ele é porque precisava ser anunciado por homem. Entendeu? Por quê? Porque Deus não permitiu que os anjos anunciassem o Evangelho. Mas Jesus nunca pregou? Sim, Jesus tem anunciado em alguns lugares, eu tenho dito isso sempre, porque há lugares que não tem como entrar no crente para anunciar o Evangelho. E tem episódios em que Jesus tem aparecido e anunciado para as pessoas. Mas ele não prega, ele vai levar um socorro, uma cura, um sustento, uma coisa desse tipo. E aí ele se apresenta com as mãos furadas. É a marca. Ai meu Deus. Isaías profetizou, essas são as marcas que fizeram a casa dos meus amigos. Então Jesus se apresenta assim. Há casos, principalmente no mundo muçulmano, em que é muito fechado para a abertura do Evangelho, em que o próprio Cristo tenha feito isso. Do contrário, é nossa responsabilidade, é nosso dever. Num país igual ao Brasil, eu não vou dizer que é impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas num país com liberdade como nós temos, somos nós que precisamos anunciar. Amém? Então aí a gente tem também o exemplo de Pedro, que quando vem o Cornélio manda lá o servo a buscá-lo, e quando Pedro está ali, ao mesmo tempo que o anjo revelou a Cornélio, também Deus dava uma revelação para Pedro com relação ao lençol, e falava com ele, está vindo aí um servo de Cornélio, e é para você ir lá orar por eles, porque eles já estão convertidos, já são crentes já. E Pedro vai, e pelo poder do Espírito Santo, impõe a mão sobre todos eles lá, e toda a família de Cornélio, inclusive os servos, todo mundo, recebe o batismo do Espírito Santo. Como poder, como para... Quebrando Pedro também, né? Quebrando Pedro. Para concretizar o que Jesus falou no texto que nós lemos na abertura, Marcos 16. E o Espírito Santo vai confirmando a operação do poder do Espírito Santo, vai confirmando a ação do evangelista. Então nós anunciamos o Evangelho, a conversão, os sinais que vêm autenticam o processo da evangelização. Amém? Versículo 29, disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Amados, o Espírito Santo é a força que move a obra da evangelização. O porquê do revestimento da igreja? Eu digo, sempre já disse outras vezes aqui, que nós poderíamos ter campanhas de avivamento aqui, de mover aquele Pentecoste, está entendendo? E todo mundo sair aqui com o Espírito Santo, até sair pelos poros. Do que adiantaria? Do que adianta nós nos revestirmos do poder de Deus, do conhecimento de Deus, e ficarmos dentro da igreja, aguardando sentadinhos aqui no conforto do ar-condicionado? As cadeiras não estão tão confortáveis, mas não vai ser confortável, gente. Aguardando no conforto dos nossos lares
deitado na rede, eu quero trabalhar para o meu Senhor, esperando que as pessoas venham e adentrem essa porta para aceitar Jesus como Salvador, porque nós estamos cheios do poder de Deus. O que está valendo esse enchimento do poder de Deus? Não tem sentido. Tempo, reunião para adoração, prestar culto. Igreja é lá fora. O nome igreja, chamados para fora. O que a igreja brasileira tem feito? Chamados para dentro. Estamos invertendo a ordem das coisas. Entendeu? Então, se nós ficarmos sentados aqui, orando, podemos orar dia e noite, madrugada fora, ralar de joelho, o joelho se rua fora aí, subindo e descendo de joelho e fazendo penitência, fazendo o que quiser. Não é assim que funciona. Somos nós, é eu e você que somos responsáveis por pegar na mão do miserável, desvalido, necessitado de Cristo e trazê-los conosco aos pés da cruz. O Senhor nos comissionou para isso. E nós nos confortamos. Estou falando só para nós aqui não, né, irmãos? A igreja do Senhor se acomodou. É no geral. Até porque vão dar um desconto para nós estamos novinhos ainda, né? Entendeu? Por que a igreja não é um esplendor que tem que ser numa sinagoga? A igreja brasileira é uma bênção. A igreja brasileira está vivendo um avivamento. Caramba, não está vivendo avivamento coisa nenhuma. Como que uma igreja que vive o avivamento com a nação toda prostituída como a gente vive? Não, nós somos uma igreja semelhante à igreja de Laodiceia, de Filadélfia. Não, Laodiceia. Pobre, cego e nu. Essa é a nossa situação miserável da igreja brasileira. Essa é a nossa condição de miserabilidade. Nós deixamos de ser sal da terra, nós deixamos de ser luz do mundo. Nós deixamos de influenciar para sermos influenciados pelas coisas mundanas e começamos a trazer coisas mundanas para dentro do púlpito e coloca isso e coloca aquilo e busca simbologia. Igreja não tem simbologia. A nossa simbologia é espiritual. O nosso candelabro somos nós, tocha do Espírito Santo, acesos para iluminar o mundo. A nossa arca da aliança é a nossa vida com Cristo, de adoração, de entrega, de sinceridade. Os querubins da arca somos nós anunciando o Evangelho pelo esplendor da glória de Deus, movendo na igreja e fazendo com que o trono, com que o reino de Deus aconteça na terra. O Espírito Santo é a força que faz isso, mas se eu e você não nos dispomos a ser usados por Deus para fazer isso, é a mesma coisa do sino que tinha. Ele vai perder o seu barulho em poucos segundos e se perde na imensidão do espaço. E nada acontece. E nós também não, nós somos a igreja do arrebatamento. Estamos vivendo o avivamento. O caramba, não está. Quando nós vivermos o verdadeiro avivamento, as pessoas andarão pelas ruas da cidade, aleluias, e terão o desejo de conhecer a Jesus, terão o desejo de beber da água da vida. Mas enquanto eu e você formos os merdas que somos, desculpa a expressão, nós não influenciamos ninguém, porque nós estamos dormindo no sono da negligência. Estamos negligenciando o chamado e o Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos enche do poder, mas ele se esvai porque nós não estamos em atividade. Aleluia, Jesus. A igreja precisa voltar para Jesus, voltar para o pé da cruz. Quer mudar isso?
pastor Reinaldo está aqui, Gilson, ali, eu, pastor Souza, os obreiros da igreja, os irmãos estão chegando agora. Eu não posso levar para a cruz. O pastor não pode levar. É cada um. Cada um. A palavra de Jesus. Cada um tome a sua cruz e siga. É cada um. É na sua individualidade. Quer ter um convívio íntimo com Deus? Você pode pensar que precisa de coisas mirabolantes. Não. Ele está ao alcance de uma fala, de um clamor teu. Sou teu vaso, Senhor. Estou à sua disposição. Mas esteja, porque ninguém é obrigado a prometer. Mas se prometeu, tem que cumprir. Se disponha. Aleluia. Louvado seja Deus. Por que essa coisa não está? Por que não tem acontecido desse jeito? Se é tão fácil. Aleluia. Porque anunciar o Evangelho não traz glória. Falar a verdade traz cadeia. Falar a verdade traz perseguição. Falar a verdade traz tumulto na sua vida. Falar a verdade provoca pessoas que de repente têm que ajudar você, mas elas provocam porque elas não se dispõem a fazer. E aí Deus usa e Deus faz diferente contigo. Mas é preciso se dispor. O pastor Reinaldo sabe o que é isso. É preciso se dispor e fazer. Aleluia. Sem pensar em interesses, sem buscar vanglória, sem nada disso. O exemplo, o maior homem que nós temos no cristianismo, além de Jesus, quem é? Apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo ganhou em ser o maior homem do cristianismo? Cadeia, perseguição, guilhotina. Aleluia! Aleluia! Ao ponto de dizer: eu não tenho a minha vida por preciosa, mas a gastarei e deixarei gastar em prol da causa do Evangelho de Jesus. Homens amantes de si mesmo, buscando seus interesses. A igreja deixou de ser uma igreja pobre, necessitando só da misericórdia do Senhor, e virou uma igreja multimilionária, com abastados, com pessoas com avião, com autonomia para ir para onde quiser. Mas e o verdadeiro Evangelho? E o necessitado? Como está? Versículo 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Note que Filipe não viu que ele lia, Filipe ouviu, porque ele estava lendo em voz alta. A Filipe chegar e pregar para ele, o Espírito Santo pegou os dois, né? É o que a gente chama da fome com vontade de comer. O sedento e o outro cheio de Deus. Fome ou tiver comida. Esse Filipe, irmãos, ele não é o Filipe apóstolo, tá? Ele é o Filipe dos 7 diáconos que foram escolhidos.
estamos mais atrás. Filipe e Estevão foram os dois que se destacaram. Estevão foi martirizado e agora nós estamos falando de Filipe. Às vezes nós nos preocupamos. Tirar uma. Me foi ensinado que assim dentro da igreja tem uma certa Hierarquia. E cada hierarquia tem uma unção. Quanto maior a hierarquia, mais unção é derramada, mais também é cobrado. E o senhor falou agora que Filipe não é Filipe apóstolo. Não, ele era um diabo. Já Filipe apóstolo pregou, mas somente o apóstolo foi lá e orou, que ele pregou em Samaria. Não é o Filipe apóstolo. Não, esse Filipe ele pregou em Samaria. Aí depois Pedro saiu de Jerusalém e orou, o Espírito revestiu. É porque eles criam naquele momento que o poder de impor a mão e receber o batismo com o Espírito Santo estava sobre os apóstolos, principalmente sobre Pedro e João. Eles entendiam que era isso. Então ele anunciou, quando chegou em Jerusalém, Pedro soube do que estava acontecendo em Samaria e vai a Samaria para impor a mão. E eles receberam o batismo com o Espírito Santo. A mesma coisa que Pedro fez com a família de Cornélio. Também foi isso. Às vezes, nós nos preocupamos com a questão da evangelização. Senhor, como vai ser? Não temos essa indagação? Como vai ser? Como eu vou ter oportunidade? Como que vai ser? O Espírito Santo te coloca a estratégia certa, a palavra certa. Às vezes você vai falar uma única palavra e a semente vai entrar, e aí o Espírito Santo vai fazer essa semente germinar no coração da pessoa e vai fazer a obra. Às vezes uma palavra. O que o Filipe fez para começar? Você está entendendo o que você está lendo aí? Então, essa palavra, essa pergunta, foi uma pergunta que abriu as portas do céu e do entendimento para que ele entrasse com a palavra certa. Porque ele viu o que ele estava lendo. Ele estava lendo o profeta Isaías. Então, se está lendo, está com sede. Ele lia em voz alta. Por quê? Por causa da sede. Porque quando você lê em voz alta, além de você estar lendo com os olhos, você está captando na unção. Ele estava com tanta sede que ele estava lendo em voz alta. Versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse no carro. Uma pergunta ungida que abre uma porta para a evangelização. É a importância do mensageiro chamado por Deus. Lembra que eu falei no início? Que Deus vai dar a estratégia certa, o momento certo. Isso não vem do homem, eu disse há pouco. Não tem sabedoria humana que faça isso acontecer. Só é por Deus. É a mesma coisa dos frutos do Espírito que a gente fala sempre. Por mais que eu me esforce, se o Espírito Santo de Deus não agir na minha vida, eu não consigo produzir uma mísera qualidade dos frutos do Espírito. Eu não consigo, de mim mesmo não. Mas é um dom de Deus que o Espírito Santo compartilha conosco e opera nas nossas vidas. E o fruto do Espírito, todas as características do fruto do Espírito, é dom de Deus, não é do homem. A bondade não é do homem, a fidelidade não é do homem, a fé não é do homem, a temperança não é do homem, nenhum deles é do homem, mas eles operam no homem. De que forma? Através do Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos buscar o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito que vai fazer a gente ser luz do mundo e sal da terra. Não adianta nada eu me convertir pela graça, sou salvo por meio da fé. É verdade absoluta e ninguém destrui isso. É verdade absoluta. Mas eu preciso produzir fruto para que eu possa anunciar o Evangelho. Se eu não sou sal da terra e não sou luz do mundo, como que eu vou anunciar o Evangelho? Que tipo de Evangelho que eu vou anunciar?
Aí eu preciso produzir os frutos do Espírito. Entendeu? Então a importância de estarmos dentro do centro da vontade de Deus. Então essa é a importância do mensageiro ser chamado por Deus, separado por Deus. Aí surge o convite: então sobe aqui e vem cá me explicar. Vamos ver o que ele explicou. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha. Olha onde ele lia, onde o Espírito Santo levou esse camarada bem. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Olha a sintonia, olha a preciosidade da obra de Deus, irmãos. Olha a preciosidade da obra de Deus, a sintonia. O sedento lendo o texto que precisava matar a sua sede. É a questão que eu preguei aqui esses dias. Às vezes a pessoa está morrendo de sede e o rio da vida jorrando do lado dele e ele não tem condições de beber. Quantas pessoas estão aí, de repente, passam na frente dessa igreja, na frente da outra, todos os dias. Ele está passando as bordas do rio da água da vida, mas não tem matado a sua sede. Está faltando o abençoado, o anunciador do Evangelho, chegar e falar para ele: olha, isso aqui é o rio da vida, não só beba, mas mergulha nele, se lave nele, nade nele, ande nele. Isso só vai acontecer se nós fazermos. Então é um texto que fala do sacrifício de Jesus. Então ele estava lendo justamente o centro do Evangelho, que é o sacrifício de Cristo. Versículo 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Note que Isaías profetizou até os golpes mais profundos que o Cristo levaria. Quando ele fala aqui da sua descendência, quem contará a sua geração? Ele está dizendo que Jesus não teria família, não deixaria herdeiros sanguíneos de carne. Quem contaria a sua geração? Não tem como contar. Mas ele está falando também que o julgamento seria injusto, que os juízes seriam iníquos, que passaria por humilhação, todos os seus direitos seriam negados. Vamos lá, voltar. Julgamento injusto. Nós estamos, a grande maioria dos brasileiros, com exceção de meia dúzia de deixa quieto, revoltados com a situação que está acontecendo com os brasileiros que foram presos 8 de janeiro de 23. Estamos todos revoltados. É injusto, é injusto. É injusto uma mulher que foi lá e escreveu numa estátua uma frase que o próprio ministro da Justiça falou, e depois alguém foi lá e lavou com água e sabão e está lavado, e a mulher pagar 17 anos de cadeia. É injusto prender um cidadão que nem estava lá, doente, com um atestado médico de todas as formas, e morrer na cadeia porque o abençoado não liberou o camarada nem para o tratamento. É injusto. É injusto o homem estar internado num leito de UTI, cheio de aparelhos por todos os lados, e alguém lá levar, e além de ser ilegal, é atos de injustiça. Para aquele assim. Hoje eu vi um vídeo de retirando uma sonda dele, vai do nariz aqui até no estômago. Não tem problema, não vai entrar. Se for, você forte. Está vivo. Não tem problema. É injusto. Tudo isso é injusto, irmãos. É injusto. Mas Jesus
sofreu a mesma coisa. E nós queremos, às vezes, como o pastor falou por brincadeira aqui, mas às vezes nós queremos isso mesmo. Juízes iníquos, muita humilhação, todos os direitos negados. Nós nos revoltamos com isso. Mas qual que foi a atitude do nosso mestre? Daquele que diz, que nós dizemos, eu sou seguidor de Jesus. Qual que foi a atitude desse Cristo? Ele ficou revolto, desceu da cruz, pegou um cinto e começou a espancar os juízes iníquos. Ele não tinha poder para isso? Tinha poder, porque ele mesmo diz: todo poder é me dado nos céus e na terra. Pensa que ele não tem poder para exterminar todo esse lixo da humanidade só com o estender das suas mãos? Ele tem poder. Por que ele não faz? Por causa da sua justiça. Deus, acima de todas as coisas, ele é justo. É o que define Deus: justiça. Fiel da balança, nem para a direita nem para a esquerda, é justo. Mas o Cristo nosso, o nosso exemplo, a quem nós dizemos que seguimos, ele marchou triunfante rumo ao Calvário, de cabeça erguida. Eu estou sendo injustiçado, mas eu sei que isso aqui é por causa da humanidade que eu estou salvando. Eu estou remindo o ser humano que está perdido, desligado, deserdado, condenado à morte eterna. Mas eu estou trazendo vida através do sacrifício que eu estou sendo ofertado. Então, o nosso exemplo que nós devemos seguir, ele não é o exemplo da revolta, não é o exemplo de matar, não, ele é o exemplo de suportar e saber que aqui é só um tempo, que o nosso negócio é na glória. E é tempo de nós entendermos isso, praticarmos isso e pregarmos isso, porque não nos resta outra coisa a não ser viver desta forma, entender que nós pertencemos ao Senhor e que o melhor de tudo é estar com Ele. Paulo sabia o que lhe aguardava naquela prisão, ele sabia. Mas ele não se furtou a convidar o companheiro Lucas e falar: vem aqui que eu vou ditar o que você vai escrever. E dali, fundo daquela prisão, saiu a maioria dos escritos do Novo Testamento, que influenciou gerações e gerações, até chegar aos nossos dias. Mas ele estava sendo torturado. Ele não estava sentado numa cadeira com o ar-condicionado ligado, como nós estamos aqui, para dizer: perdoe, Senhor, porque ele não sabe o que faz. Entendeu? Mas ele estava semelhante daquele que o chamou no caminho de Damasco. Agora, a mesma semelhança, sofrendo, torturado, injustiçado. Paulo não fez nada para estar naquela condição. Estava lá injustiçado também, mas ele é o exemplo do Cristo. Ele teve condição de pedir: Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. A igreja sendo torturada, e ele torturado pela tortura que a igreja estava sofrendo em Roma, mas ele aconselha aos romanos: olha, vocês não paguem mal com mal, o que Nero está fazendo com vocês, não faça a mesma coisa. Antes vocês vão lá e ame a eles, ame aqueles que estão te aborrecendo, porque é desse jeito que a igreja triunfa. É amando, a igreja não triunfa com armas e nem com violência. Aleluia! Os nossos exemplos são uma maravilha, irmãos, mas é difícil demais de seguir. É muito difícil de seguir. Mas nós não temos escolha. A palavra diz que aquele que lançou mão do arado, não é que não pode voltar para trás, não pode nem olhar. Não pode nem olhar. Eu vi alguém preocupado hoje. Eu ouço muito. Geralmente, quando estou dirigindo, coloco alguma coisa de informativo para ouvir. Quando estou fazendo outra coisa, coloco porque não tem tempo para estar ouvindo, então nas horas vagas. Eu estava ouvindo a preocupação do
colega, um amigo hoje, porque teve um apagão na Europa essa semana e o caos que está, e os caras querendo fazer a camisa da seleção brasileira ser vermelha, e todos fizeram, todo mundo para mim e falou assim: olha, está para acontecer uma guerra, alguma coisa, alguma desordem a nível mundial, porque não pode, nós estamos piorando como gente a cada passo que segue. Eu falei, até os ímpios já estão percebendo o que a igreja devia estar atenta e perceber. Que nós estamos caminhando para o tempo do fim. E que a nossa esperança, mais do que nunca, irmãos, mais do que nunca, a nossa esperança está no nosso Redentor. Aquele que nos chamou, aquele que nos comissionou para fazer a sua vontade. Vamos acelerar aqui, senão não terminamos, né? E respondendo Eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Note que ele não estava entendendo bolufas do que ele estava lendo, né? Sedento de entender, faminto pelo Senhor, mas não sabia. Mas o Espírito Santo não se engana. Quando eu digo que o Espírito Santo não se engana, ele não se enganou com você. Ele não se enganou com você. Quando te chamou, quando te comissionou, ele sabia exatamente quem você é. Aí você pode pensar assim: eu sou todo cheio de nó pelas costas, um vaso de barro todo trincado, todo azeite que entra em mim vaza, porque eu estou todo rachado. Ele sabia que você é essa qualidade de vaso, mas ele te amou, te abraçou e trouxe para o teu mundo. Pastor, Paulo, na mão do inimigo, era um vaso usado pelo inimigo. Quando cai na mão do Senhor, ele é um vaso escolhido pelo Senhor. Escolhido. Um conselho: se você quer esse vaso de barro perfeito, e o Senhor não espera a perfeição de ti, tá? Não espera. Se Deus fosse escolher uma igreja perfeita, eu vi alguém falar essa semana: se você achar uma igreja perfeita, pelo amor de Deus, não vai para lá, porque você vai estragar a igreja. Não tem. Nós somos todos falhos. Pelo amor de Deus, não olhe para a minha vida. Não. A gente procura fazer o melhor para Deus, mas não vai observar a vida de ninguém. É por isso que essa igreja não faz isso. O nosso primeiro. Nós não saímos cuidando da vida. O que será que o irmão está fazendo? Será que o irmão está indo no boteco? Será que o irmão está fazendo aquilo? Não, irmãos, não precisa. Por quê? Porque nós temos que ser crentes maduros para produzir frutos. Não precisa do pastor estar cuidando. Será que o irmão está dizimando? Será que o irmão está ofertando? Não! Não precisa disso. Será que o irmão foi no baile? Não. O problema é do irmão, com a situação dele. Deus tem um chamado para cada um. De repente o abençoado foi no baile porque Deus queria usar ele para fazer alguma coisa, falar ou demonstrar, ou até mesmo mostrar para ele que não serve fazer. Mas o conselho da parte de Deus: se está trincado, então ajeitar essas rachaduras, para que o óleo de Deus, para que o azeite de Deus permaneça em ti, para que tu dê fruto, porque senão fica difícil. Tem que segurar o azeite, porque é o azeite que vai fazer com que nós produzamos frutos. É o que disse há pouco: sem o Espírito Santo ninguém produz frutos, e aí nós não temos como ser anunciadores. Versículo 35: então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então o eunuco estava lendo exatamente o capítulo 53 do profeta Isaías. Irmãos, esse capítulo é uma maravilha.
Eu amo esse capítulo. Dificilmente eu fazer uma pregação para citar alguma coisa dentro desse capítulo. Não é isso. Aleluia. Porque é muito precioso você ver no início do livro ele falar sobre o Messias, o esplendor do Messias. Um menino nos nasceu. Olha a esperança disso. Olha como é esperançoso isso. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Todo domínio, todo principado estão sobre os seus ombros. Poderoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Os anjos cantaram em coros e os pobres pastores que estavam apacentando na região de Belém ouviram as vozes do coral celestial e se dirigiram para onde aquilo canalizava eles e foram adorar o menino que nasceu, o Redentor. É glorioso, é cheio de esperança isso. Aleluia. Mas o capítulo 53, o mesmo profeta vê o mesmo Cristo, só que agora de uma maneira desfigurada. E ele começa assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Por que ele faz essa pergunta? Ele já responde: porque ele foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. O que pode se fazer na raiz de terra seca? Não tinha parecer, não tinha formosura. Mesmo Cristo que nasceu com esplendor, trazendo esperança para toda a humanidade, agora ele é visto dessa forma. Foi como ovelha para o matador e não abriu a sua boca. E se nós, falando na sequência, e se nós olhássemos, qualquer um de nós aqui agora, se estivéssemos, nós passássemos lá na estrada que passava no Calvário ali, e olhássemos para ele, não veríamos nenhuma beleza para que desejar. Ninguém queria estar perto. Mas é esse Cristo sofredor que nos redimiu. Se ele tivesse marchado outro caminho, voltado para o Pai, sem cumprir esse propósito do sacrifício, nós não estaríamos aqui. Aleluia. Mas ele escolheu. Ele não foi obrigado. Ele não foi obrigado. Ele escolheu. E o texto diz depois que ao Pai agradou o moê-lo, o fazer enfermar. Mas quando João vê no Apocalipse centenas de milhares de milhões de salvos, de resgatado pelo poder desse sacrifício, pelo sangue do Cordeiro, que com seu sangue ele comprou para si povos de todas as raças, tribos e línguas. Aleluias! O Senhor viu o trabalho da sua mão e ficou satisfeito. Aleluia! E nós temos um entendimento, pastor Reinaldo, e demais irmãos. Nós temos um entendimento de que Deus Pai estava lá na sua glória, o Espírito Santo junto com ele, e que só o coitado do Cristo que estava lá na cruz. Não, irmãos. Eles não se separam, nunca se separam. Eles são três pessoas em um. Era o Deus Todo-Poderoso que estava lá naquela cruz, na pessoa de Jesus. Mas eles nunca se separam. A teologia, sei lá o que explicar isso de outra forma, era mentirosa, é levando, porque eles não se separaram. Foi Deus que se fez homem. O João profetiza lá: o Cordeiro de Deus teve o pecado do mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus.
Então foi Deus que se fez homem e habitou entre nós. Aleluia, louvado seja Deus. Isso não diminui Deus. Às vezes nós temos a impressão de que a verdade encoberta em algumas palavras, quando elas vierem à luz, que ela vai trazer um desmerecimento. Não, pelo contrário. A palavra, quando vai você aprofundar, tem pessoas que buscam a interpretação no grego, no hebraico, no aramaico, está certo, mas cada vez que for aprofundar, nunca vai desmerecer a Escritura, mas vai abrir caminhos, e cada vez mais que aprofundar, ele vai buscar alimento, porque a palavra, ela é viva e eficaz. Pode buscar a tradução e interpretação, vai sempre ampliar a graça de Deus contida nesse livro. Aleluia. Fonte, né? É fonte inesgotável de vida. E indo eles a caminho, está acabando. Chegaram ao pé de uma água e disse o anjo: eis aqui a água. Quem pede que eu seja batizado? Mensagem certeira. Atingiu o alvo em cheio. Em pouco tempo estavam convertidos. Eu quero me batizar. Uma caminhada, né? O mensageiro usou a palavra que o Espírito Santo colocou em seu coração. Nem um tio para lá, nem uma vírgula para cá. Nós estamos cheios de um bando de vagabundos que estão usando as tribunas das igrejas para inventar mentiras, contar intrigas e fazer coisa que dá vergonha. Tem um jovem pregador aí que fala umas línguas estranhas, gente, pelo amor de Deus, isso é vergonha alheia. Eu vejo isso, eu fico queimando a cara de vergonha. Eu vejo sozinho, eu fico queimando a cara de vergonha. Meu Deus, vai buscar pela simplicidade, meu irmão. Nós fomos, nós viemos, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Use aquilo que você tem. Se você tem, você tem. Se você não tem, use aquilo que você tem. Eu não preciso todos os dias chegar aqui e trazer uma mensagem de arrancar para o capô novo. Não, tem dia que Deus quer falar de uma forma, tem dia que Deus quer falar de outra. Tem dia que Deus fala no furor, mas tem dia que Deus fala na suavidade que vem depois da tempestade, como falou com eles. O importante de tudo não é o que você tem, não é o que você é. O importante de tudo é o que Deus faz através de você. E às vezes o que nós pensamos como seres humanos, que nós somos tão pequenos que nós temos que inventar uma língua estranha, que nós temos que inventar uma profecia, que nós temos que inventar uma coisa. Não tem que inventar nada. Se Deus te der, Deus te deu. Mas se Ele não te der, Ele não te deu. Vai com a cara e com a coragem, porque Deus é contigo. Mas pelo amor de Deus, não inventa essas papagaiadas para passar mais vergonha na gente ainda. Só um detalhe a respeito do seu falou do índio de profecia, e esse aconteceu essa semana, o ápice desse assunto, né? A profecia em si não tem conhecedor maior no nosso passado que Satanás. Ele não conhece, não. Ele não conhece o futuro, o passado. Chega, põe a mão, fala lá, fala o seu passado todinho, com adivinhação. Sim. Que o espírito imundo que está na carcaça dele, está montado nele, e a pessoa ciente acha bonito aquilo, pensa que é Deus falando, e é só. Sabe o que mais me assusta? É o pastor que deixa uma coisa dessa subir no culto para pregar. Tem um profeta que veio 3 vezes aqui, para subir aqui. Irmãos, Liga para mim toda semana. todos nós que estamos aqui, algum dia alguém de nós vai estar dirigindo alguma igreja, algum lugar com o pastor Reinaldo hoje. Ô pastor, eu quero pregar aí. Me dá 3 dias, irmãos, eu vou orar. Senhor, não precisa muita coisa, Senhor. Eu cuido do povo que é o teu povo. Essa pessoa quer vir pregar. Isso provém de ti ou não provém? Só que nós, irmãos, nós humanos, tá? Não estou falando nós aqui não, nós humanos, nós queremos o espetáculo, nós queremos o holofote, nós queremos a fama, nós queremos. Não, irmãos, está errado. O verdadeiro evangelho é o que eu disse antes.
O verdadeiro evangelho, ele é penoso, ele não traz glória. Paulo chegou ao ponto e falou assim: do que eu vou me gloriar de anunciar o evangelho? Por que eu vou me gloriar? Antes, senão na cruz de Cristo. Ele falou: não tenho por que me gloriar de anunciar o evangelho. Por quê? E Paulo tinha razão para dizer mais ainda. Porque cada vez que ele fazia uma coisa espetacular, o cara pegava ele e chicotava ele, né? 40 chicotadas, prisão, cadeia e assim por diante. Versículo 37, diz Filipe: era isso, se crê de todo o coração. E respondendo, ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Olha para você ver a conversão. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Não é uma emoção. A confissão dele define que Cristo é o Filho de Deus. O que nós lemos em Marcos 16:16? Os irmãos lembram? Voz alta, gritado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a crença é exatamente essa: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. É a confissão. E mandou parar o carro, e desceram ambos às águas, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o Eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. Esses dias eu pregando, falei que ele achou em Samaria. Não é em Samaria. Ele saiu de Samaria, falou com o Eunuco e foi arrebatado para Azoto. Eu falei errado. Não sei se foi na pregação ou se foi no ensino. E Filipe se achou em Azoto, indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até chegar em Cesareia. Então, o batismo nas águas, irmão, só rapidinho, não é assunto para outro momento. O assunto, o batismo nas águas, ele revela para o mundo exterior, para as pessoas que estão assistindo, o que já está no meu mundo interior. Eu estou dizendo: eu aceitei Jesus, tenho compromisso com a sua palavra. Amém? Um arrebatamento espetacular da volta de Filipe. Uma viagem que o eunuco fez para ir prestar adoração, só que ele estava voltando sem ser abençoado pela adoração, mas a bênção o alcançou no caminho, através do Espírito Santo usando a Filipe. E uma semente plantada na África. Há frutos de semeaduras que foram feitas. As pessoas que semearam não viram resultado nenhum. Partiram para a eternidade sem nem saber o tamanho da obra que fez. Partiram para a eternidade sem nem saber. Por quê? Porque as grandes obras são feitas em oculto. As grandes obras são feitas em oculto. E são nessas obras que estão centradas os galardões, a coroação de cada crente. Então a salvação é pela graça, por meio da fé. É uma verdade absoluta e irrevogável. É verdade. Exemplo: o ladrão da cortar o cabelo, tirar a barba. Ó, se você não usar bermuda, se você não fizer aquilo, não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o ladrão não teve tempo de ser crente.
Porque se ele tivesse tempo de ser crente, ele tinha que produzir fruto. Por quê? Porque nós não fomos chamados como estéreis, mas nós fomos chamados como geradores de frutos, como formadores de discípulos, como formadores de seguidores. Por quê? Porque nós somos chamados para ser o exemplo de Cristo. Paulo ousou dizer: ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, que nós possamos deixar a unção desse Espírito Santo que já está em nós, pelo poder da sua palavra, agir nas nossas vidas e mover-nos em todos os sentidos que Ele queira nos mover. Às vezes nós somos levados de um lado para o outro, mas que esse ser levado de um lado para o outro, seja inteiramente na direção do Espírito Santo de Deus, para fazer a sua obra e fazer a diferença nesse tempo presente. Domingo, enquanto nós louvávamos, deu um intervalo de um hino ali que eu fui falar sobre a oferta, o Senhor me tocou para falar aquela palavra. Nós vivemos o último suspiro da igreja na face da terra. Todas as coisas encaminham para o fim. Nossa esperança não pode ser mais terrena. Se todo aquele que anuncia, se ele está esperando nessa terra, a palavra diz que é o mais vil dos miseráveis dos pecadores. E mais do que nunca essa verdade está batendo a nossa porta. Nós não temos mais tempo a perder. Ou nós fazemos a obra de Deus hoje, ou talvez não faremos nunca mais. Acabou. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos e que o poder, a unção do Espírito Santo esclareça nos corações cada um de nós. Onde o Senhor orou para a abertura, pastor Reinaldo encerra.